Vamos falar sobre humor, ironia e crítica em textos diversos. Vamos então começar observando um texto imagético, ou seja, um texto construído por imagens. Observe então que nesse texto aqui nós temos um fantasminha em uma poltrona lendo um livro. E nós temos aí, escrito em inglês, o título do livro, que traduzido para a língua portuguesa diz Histórias de Pessoas. Observe então que, para construir esse texto, nós temos o uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Atente-se para as expressões faciais desse fantasminha. Olha só, ele está aparentemente assustado. Essas gotinhas de água aí podem remeter ao susto, ao pavor que ele está sentindo e provavelmente pelo que está lendo, histórias de pessoas. Pense comigo, peraí, quando eu penso em um fantasma, existe coletivamente uma ideia de que o fantasma é aquele ser que assusta, que voltou da morte para assustar as pessoas. Então, nós crescemos, às vezes, tendo medo de fantasmas. E aqui nós temos justamente o contrário. É um fantasma tendo medo de pessoas. Essa quebra, ou melhor dizendo, essa inversão de papéis e a quebra de expectativa em relação ao que nós construímos em relação ao fantasma é o que provoca o humor aqui nesse texto. Então, nós podemos até, além do humor, perceber uma dose de crítica, que as pessoas elas assustam muito mais do que o que nós construímos no imaginário, o mundo dos fantasmas. Agora vamos ver como o humor ele também é construído em textos verbais, como por exemplo a piada. Leia comigo essa piada aqui, intitulada Aula de Português. O professor de português pede para Pedrinho: por favor, diga uma frase com o pronome consigo. Pedrinho responde: eu não consigo responder a sua pergunta. Bem, Pedrinho, provavelmente, aqui nessa piada, tentou utilizar a palavra consigo, mas o fato de ele não conseguir atender a solicitação do professor que nos faz rir desse texto. Porque o pronome consigo está substituindo o nome. E na frase de Pedrinho, ele utilizou a palavra consigo não como pronome, mas sim como um verbo, do verbo conseguir. Então, ele utilizou essa palavra, mas em um outro contexto, em uma outra classe gramatical, que não aquela pedida pelo professor. Falamos então sobre o humor. A ironia é uma figura de linguagem que também carrega o humor para os textos. Vamos observar aqui, por exemplo, nesse texto, que simula uma conversa numa rede social chamada WhatsApp, e ver o que é irônico aqui. Em seguida, vamos então discutir um pouquinho sobre esse conceito. Leia aí na telinha. E aí, beleza? Como foi o encontro com o boy? E a outra pessoa responde aí: ótimo, perfeito. Não poderia ter sido melhor. A pizza estava deliciosa, fria e sem tempero. A conversa foi tão boa, deu até sono. E eu amando tudo, ansiosa para o tempo passar logo. Sentiu o clima? Olha só. O primeiro interlocutor nessa conversa pergunta a uma outra pessoa como foi o encontro que teve com uma pessoa, um boy, um rapaz. E então essa segunda pessoa vai responder. Ela diz que foi ótimo. Quando você lê algo falando que foi ótimo, então você entende que foi positivo, que foi muito bom. Então essa pessoa vai descrever o que aconteceu. A pizza estava deliciosa, outra informação boa. Aí tem os dois pontos e vai explicar na sequência o que havia em relação à pizza. Ela estava fria e sem tempero. Será se uma pizza sem tempero e fria é deliciosa? Não. Ou seja, está dizendo que a pizza estava ruim. A ironia já pode ser apresentada aqui.
Outra questão, a conversa foi tão boa e deu até sono. Se a conversa está muito boa, ela não vai dar sono, não é verdade? Então, perceba que a pessoa utilizou da ironia para explicar como foi aquele encontro, aquele date. E a ironia é justamente isso. A ironia consiste em dizer o contrário daquilo que se quer dizer. Ou seja, apresenta a palavra ou a frase no sentido oposto do que se deseja entender. Então, se a pessoa fala, por exemplo, Goiânia está tão fria que eu já tomei 3 banhos hoje. Então, está querendo dizer que, na verdade, Goiânia não está fria, que Goiânia está muito quente. Então, eu usei um termo para dizer justamente o contrário. Ou seja, voltando ao exemplo do WhatsApp, a pessoa que participou daquele encontro quis dizer que foi muito ruim. A pizza não estava boa, a conversa não estava boa, foi um encontro negativo. E para a gente, então, finalizar, vamos associar mais ainda a nossa leitura de textos ao fato de fazer críticas sociais. Observe essa charge aí na sua telinha. O título dela é Planeta no Divã. E aí nós temos o analista e lá no divã nós temos o planeta deitado, os olhos dele remetem tristeza, a forma como a boca está, essas gotinhas aí também, né, que estão em volta do globo, da cabeça do planeta. Ele está ali reclamando. Ele não está alegre, a gente consegue perceber pelas expressões faciais aí. Vamos então fazer algumas perguntinhas e respondendo para irmos entendendo qual é a crítica que está por trás desse texto. Provavelmente você já percebe aí, né, quais podem ser as críticas. Geralmente, o divã, que é esse sofá mais comprido, é onde o paciente de um analista, de um psicólogo, psicoterapeuta, costuma atender as pessoas que vão ali. Ela deita ali no divã e vai falar sobre os seus problemas. E o analista vai fazer algumas anotações, vai conversar e tentar ajudar essa pessoa a lidar com essas questões. Observe, então, qual é o título, o autor e o tema da charge. Nós temos aqui, então, o título Planeta no Divã. O autor é o Elcio Prado. Logo ao lado, essa letra pequena, diz de onde vem a fonte desse texto. Qual é o título, o autor e o tema da charge? Podemos notar, então, lá no topo, o título é Planeta no Divã. O autor, nessa letra pequena na lateral, Elcio Prado. E o tema da charge é a crise do planeta Terra. Observem aí que o personagem Terra, né, está passando por um momento de crise. Qual é o ambiente focalizado, as personagens e o que elas fazem? Então, nós temos aí o consultório do psicoterapeuta e nós temos ele e esse paciente, né? Falando, então, sobre os seus problemas. O planeta Terra recorre ao psicoterapeuta. Nas nossas experiências, em que situações as pessoas recorrem a este profissional e qual é a reflexão ou crítica retratada na charge. Observe, então, que, geralmente, as pessoas procuram esse atendimento do psicoterapeuta quando estão necessitando de ser ouvidas, para trabalhar algumas questões pessoais, de ordem emocional, né, que são ocasionadas por diversos fatores, como perdas, separações, né? E qual é a reflexão ou crítica retratada na charge? Pode-se depreender que a charge traz uma reflexão a respeito das crises enfrentadas pelo planeta Terra, ocasionadas pelos problemas que ele vivencia. Percebam, então, que há uma sutil crítica em relação ao comportamento humano, pois a condição da crise, seja ela econômica, ambiental ou social, é motivada pela ação humana. Tudo isso que nós observamos aqui não está escrito com palavras. Nós temos ali as imagens nos dizendo, nos trazendo todas essas
percepções. Então, observem que uma charge como essa pode trazer várias críticas sociais, várias reflexões a todos nós. Não é verdade? Então, a próxima vez que você ler uma charge, ler uma tirinha, atente a isso. O que esse texto pode me dizer e como o que é dito está sendo construído nesse texto. Foi muito bom estar com você e te espero no nosso próximo encontro. Um grande abraço e tchau, tchau.